Olá pessoal, sou o professor Victor, sejam bem-vindos à nossa aula de atualidades de hoje. O nosso tema diz respeito à chegada ao poder do Talibã no Afeganistão e as suas consequências. Esse grupo fundamentalista religioso tomou a capital afegã, Cabul, a cidade de Cabul, no dia 15 de agosto e já mostrou ao que veio, impondo medidas bastante autoritárias, principalmente sobre as mulheres, sobre a imprensa, sobre ativistas de direitos humanos e também utilizando como justificativa uma versão ultraconservadora e literalista do islamismo como religião. Ok? A tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão ocorreu depois de uma ofensiva avassaladora sobre o território desse país. E essa ofensiva se deu à medida que as forças armadas dos Estados Unidos e da OTAN, essa aliança ocidental, se retiravam do território afegão. Joe Biden anunciou ao início do ano que essa retirada iria acontecer e é possível ver nesse mapa está indicando aqui num vermelho, meio rosinha, a área sob controle do Talibã. Vejam, em abril de 2021, ela era ainda bastante restrita, era algo significativo, porém era bastante restrito. À medida que as forças americanas se retiram, o que se acelerou ali a partir de julho, a ofensiva do Talibã se amplia e ele vai tomando partes significativas do território afegão até no dia 15 de agosto tomar a sua capital, ok? Mas é importante que a gente consiga compreender aqui como é que ocorreu essa tomada de atitude dos Estados Unidos da sua retirada, a retirada de suas forças, porque bastava um pequeno destacamento americano, nesse caso aqui, para impedir que o Talibã chegasse ao poder. Como é que foi tomada essa decisão de uma retirada total das forças americanas? Começou no governo de Donald Trump, no último ano do governo de Donald Trump, do Partido Republicano, ou seja, em fevereiro de 2020, representantes do governo de Trump se reuniram em Doha, no Catar, que é um país da Península Arábica, uma monarquia petrolífera. Representantes do governo de Trump se encontraram com representantes do Talibã. Pela primeira vez, o governo americano fez um acordo oficial com um grupo fundamentalista religioso, o Talibã, que tinha o seguinte parâmetro. Segundo esse acordo, os Estados Unidos se comprometiam a retirar suas forças do Afeganistão, contanto que o Talibã cumprisse sua promessa de dialogar com o governo afegão e não apenas lutar contra ele, querendo tomar o poder. Então esse acordo foi feito. O Talibã nunca cumpriu esse acordo, ele não sentou para dialogar com o governo afegão, ele continuou armando-se e lutando contra o governo afegão. Os Estados Unidos podiam muito bem também não cumprir esse acordo e manter suas forças no país por conta da situação que se mantinha. Porém, Joe Biden, o presidente seguinte, decidiu manter a mesma toada iniciada por Donald Trump e iniciar a retirada americana. Isso, claro, conta com grande apoio da opinião pública americana, seja à direita ou à esquerda, mas Joe Biden poderia muito bem não repetir, não manter a estratégia de Donald Trump. Mas ele escolheu manter, ou seja, a desastrada retirada americana do Afeganistão, que permitiu que o Talibã chegasse ao poder, é uma obra conjunta tanto de Donald Trump, o republicano, como de Joe Biden, o democrata. Mas assim, professor, por que tão traumatizante assim o Talibã chegar ao poder? Ele já ocupou o poder no Afeganistão ou em boa parte do território afegão entre 1996 e 2001. Por 5 anos, o Afeganistão esteve sob o poder autoritário, teocrático do Talibã. Na época, ele impôs medidas ultraconservadoras sobre as mulheres, obrigando-as a se tapar completamente com burcas, incentivando para que elas não saíssem às ruas, impedindo que acessassem a educação, impedindo que acessassem a saúde pública e impedindo que acessassem o mercado de trabalho, evidenciando um gigantesco obscurantismo, uma verdadeira guerra às mulheres. Mas exemplos desse obscurantismo se evidenciaram em vários setores da vida social afegã. Por exemplo, a imagem aqui à direita, que vocês estão vendo de mim aqui à direita, era de um Buda do século V, escavado nas rochas, na cidade de Bamiyan, no Afeganistão.
Afeganistão, um patrimônio arquitetônico global super importante. O que os talibãs fizeram quando estavam no poder lá entre 96 e 2001? Eles explodiram essa estátua. Aqui hoje você apenas vê esse buraco, esse nicho dentro dessa rocha. Aqui tem uma imagem mais atual, você pode ver, isso aqui é gigantesco, são mais de 50 metros de altura, 53 metros de altura tinha essa estátua. E os talibãs a explodiram, a derrubaram, com a justificativa de que, como representante de outra religião, de outro costume, essa estátua não condizia com a versão pura, a versão ideológica pura de sociedade que o Talibã diz defender. Logo, essa estátua merecia ser derrubada, o que mostra um desprezo gigantesco em relação ao patrimônio arquitetônico da nação. Ok, pessoal? Bom, mas para a gente conseguir compreender como que o Talibã chegou ao poder lá em 96 e como que chegou ao poder novamente agora em 2021, depois de 20 anos fora do poder, a gente tem que entender a posição geopolítica e geoestratégica do Afeganistão. O Afeganistão se localiza aqui, onde eu estou sublinhando, tem um território que é um pouco maior que o território da França, em tamanho territorial, não é um território desprezível em extensão, e ele está numa posição muito interessante, para dizer o mínimo, ou até trágica, aqui pelos seus vizinhos. Ele faz fronteira tanto com a China, aqui está a China, ele faz fronteira aqui com essa região mais a oeste chinesa, ele também faz fronteira com o subcontinente indiano, que é a classificação que a gente coloca a Índia e o Paquistão. Ele faz fronteira com o Irã, que é a antiga Pérsia da antiguidade, a Pérsia da antiguidade, que já é um país muito atrelado ao Oriente Médio, e o Afeganistão faz fronteira com as repúblicas, as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, aquelas com nome estranho, Cazaquistão. Ele não faz fronteira com o Cazaquistão, mas, enfim, são essas as 5 repúblicas da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjikistão e Quirguistão. O Afeganistão faz fronteira com 3 delas apenas, mas vejam, ele se localiza num eixo geoestratégico muito importante do ponto de vista geopolítico também, num cruzamento de civilizações ao longo da história. Além disso, pessoal, o território afegão tem outras particularidades, ok? Há uma gigantesca diversidade étnica no país e muitas das principais etnias que vivem no Afeganistão também vivem nos países vizinhos. Dentre as duas mais numerosas, por exemplo, estão os Pashtun, que também compartilham parte de sua população no Paquistão, o vizinho, e os Tadjiques, que também vivem no Tadjiquistão, que é o país vizinho. Então é uma concha de retalhos de povos de aspectos culturais bastante diferentes. Já vou adiantar uma coisa, um dos aspectos que enfraqueceu o exército afegão, mesmo muito bem equipado na luta contra bem equipado pelos Estados Unidos na luta contra o Talibã, foi o fato de que ele estava rachado por redes de clientelismo de base étnica e não por conta de qualquer tipo de sentimento de organização nacional. Isso tornou ele fraturado, fragmentado e poroso aos ataques e influências do Talibã. Mas a gente vai ver isso um pouco mais tarde. Além dessa diversidade étnica, o território afegão tem uma diversidade natural gigantesca, tem áreas de desertos implacáveis, mas também tem áreas ultramontanhosas, e essa geografia muito específica facilitou ao longo da história afegã a resistência contra invasores estrangeiros, que nós vamos ver aqui que foram vários, ok? E o Talibã também se alimentou desse tipo de geografia bastante truncada, com inúmeras cadeias montanhosas, áreas desérticas, etc., para também atrelar-se e chegar ao poder depois de uma luta de bastante tempo, ok? Antes da gente ver como que o Talibã surgiu, eu quero que a gente veja agora já as consequências agora da tomada do poder no Talibã para os vizinhos. Já que os Estados Unidos lavaram as mãos e saíram, retiraram suas forças, qual é a batata quente que fica agora para os vizinhos do Afeganistão? A gente vai ver aqui os 4 exemplos principais, porque são muito relevantes. Comecemos pela China. Isso aqui é muito importante, pessoal. Comecemos pela China. Por quê? A China faz uma fronteira minúscula com o Afeganistão lá na província de Xinjiang, a província chinesa de Xinjiang tem uma fronteira bem pequenininha
com o Afeganistão. Nessa província chinesa de Xinjiang é o lar de mais de 20 milhões de uigures, uma minoria dentro do território chinês, mas numerosa. É uma população que é de confissão muçulmana sunita, diferente da maioria dos chineses, ok? Então, nessa província que faz limites com o Afeganistão, há uma maioria dentro dessa província de população muçulmana. Qual é o temor chinês? De que o fundamentalismo islâmico imposto pelo Talibã ao Afeganistão acabe radicalizando essa minoria muçulmana, que são os chamados uigures, essa população que vive em Xinjiang, que acabe radicalizando essa minoria na luta eventualmente contra o Estado chinês. A China já aplica uma política extremamente autoritária contra essa população há um certo tempo. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de uigures estejam em campos de reeducação impostos pelo Estado chinês para que eles sejam fiéis à pátria chinesa, ao Estado chinês, ok, pessoal? Aqui tem umas imagens aéreas de satélite, no caso, desses campos de reeducação, e o governo chinês aplica aos uigures uma lógica extremamente preconceituosa, que é a de que, por fato de eles serem majoritariamente islâmicos, eles seriam uma porta de entrada para o terrorismo e para o separatismo, como se o islamismo estivesse associado automaticamente ao terrorismo ou ao ultraconservadorismo. Então a China já chegou logo se aproximando do Talibã, até antes dele chegar ao poder, né? Essa aqui foi uma reunião feita no dia 28 de julho, o Talibã chegou ao poder em 15 de agosto, mas a China, percebendo que o Talibã logo tomaria a capital, se aproximou, começou a fazer algumas conversações para ter uma relação amistosa com esse novo ator, novo não, né? Não é novo, não é nem um pouco novo, mas enfim, com esse novo poder no Afeganistão, tentando impedir que ele possa dissolver a influência chinesa na região de Xinjiang e que ele vai ampliar a sua influência nessa região. Além da China, pessoal, outro fator geopolítico importante na região é o fato de que o Afeganistão faz fronteira com 3 ex-repúblicas soviéticas de maioria muçulmana, que são o Turcomenistão, o Tajiquistão e um pouquinho aqui com o Uzbequistão. O que isso tem de consequência? Uma consequência que tem a ver com a Rússia. Mas, professor, o Afeganistão não faz fronteira com a Rússia. Mas tem uma coisa aqui muito importante. A Rússia de Vladimir Putin enxerga as ex-repúblicas soviéticas como sua esfera natural de influência, ok? Então, nesse caso aqui, Vladimir Putin teme que a instabilidade política no Afeganistão, agora uma estabilidade terrível sob o Talibã, possa resultar na infiltração de jihadistas islâmicos inspirados no Talibã nos territórios do Tajiquistão, do Uzbequistão e do Turcomenistão, instabilizando essa região que a Rússia de Putin considera como sua área de influência natural. Para vocês terem uma ideia de como isso tem base na realidade muito forte, a maior base, literalmente, a maior base militar russa fora da Rússia se localiza no Tajiquistão. Ok, pessoal? Inclusive, enquanto o Talibã marchava em direção ao poder, a Rússia fez o quê? Exercícios militares conjuntos do exército russo, das forças russas, com esses 3 países aqui, bem pertinho da fronteira com o Afeganistão, sinalizando ao Talibã os limites que ele deveria seguir. Ok, pessoal? Então vejam, desse vácuo de poder que os Estados Unidos causaram saindo do Afeganistão, outros países já estão tentando preencher logo. Outro ator muito importante aqui é o Irã, pessoal. E alguém já poderia dizer o seguinte: professor, eu me recordo que o Irã é uma teocracia islâmica também. O Irã também é um estado governado pelos princípios mais conservadores do islamismo. Então quer dizer que o governo iraniano, ele apoia então essa tomada do poder pelo Talibã? Não é bem assim. O Irã, pessoal, vocês nunca podem esquecer, ele é uma teocracia islâmica xiita, uma das vertentes do islamismo. O Talibã é um grupo radical sunita, ok, pessoal? Os talibãs consideram a versão xiita uma versão herege, uma versão pecadora, infiel. Para os talibãs, a versão que vale é a sua versão
do sunismo. Ok? Então o Irã não enxerga com tão bons olhos assim essa tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã. Inclusive ele se sente um pouco ameaçado nas suas fronteiras por conta desse acontecimento. Outra coisa importante é a seguinte: dentro do Afeganistão existe uma minoria numerosa que são os Hazarás dentro do Afeganistão, ok, pessoal? Que é uma minoria que é xiita, que tradicionalmente foi perseguida pelo Afeganistão. Então o Irã se coloca um pouco como um protetor dessa minoria xiita que se localiza no Afeganistão. Vamos ver ainda os desdobramentos disso nos próximos anos, nos próximos meses, qual será a ação iraniana. Porém, pessoal, o mais importante aqui em relação aos vizinhos é o Paquistão. Por quê? O Paquistão foi o criador do Talibã. A autoria desse grupo, a criação desse grupo, a alimentação bélica e ideológica do Talibã se deu por conta do Paquistão, esse vizinho aqui. Mas por que o Paquistão fez isso? O Paquistão criou o Talibã e infiltrou-o no Afeganistão nos anos 90, porque o Paquistão enxerga o Afeganistão como a sua área de influência imediata, natural e que pode oferecer ao Paquistão profundidade estratégica no território em um eventual conflito com a Índia. Profundidade estratégica é um conceito da geografia militar, em que um país tem uma profundidade de território considerável para manobrar suas forças numa guerra, numa eventual guerra contra um vizinho, contra outro país. Então o Paquistão tenta há décadas influenciar a política afegã e transformar o Afeganistão num satélite seu para ter profundidade estratégica, e a sua estratégia foi infiltrar um grupo específico para tomar a política afegã, e foi o Talibã nos anos 90. O Paquistão agora, depois que ele viu o monstro que ele criou, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, ele simplesmente adotou uma política agora de aceitar a tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã, contanto que o Talibã fique restrito na sua ação ao Afeganistão e não queira se imiscuir no território do Paquistão. Mas essa aqui é uma vizinhança muito importante, ok? Justamente porque o Talibã foi criado pelo Paquistão. Agora a gente vai ver qual foi o contexto dessa criação. E para entender isso, a gente tem que ver um pouquinho como é que o Afeganistão surgiu. Ele era, pessoal, uma zona de amortecimento, não era um estado unificado há muito tempo, uma zona de amortecimento entre diferentes esferas de influência de impérios. Você tinha de um lado a influência do Império Chinês, de outro lado uma região sob influência russa, uma região sob influência persa, no caso o Irã, e uma região sob influência britânica. É bom lembrar que todo o subcontinente indiano, Índia e Paquistão, até 1947, até menos de 100 anos atrás, pertencia à Inglaterra a partir do século XIX. Então o Afeganistão, olha só a posição em que ele estava, né, gente? Ele era uma zona de amortecimento e de disputa entre diferentes impérios, principalmente a Grã-Bretanha e a Rússia, mas de difícil conquista, dado o fato de que o seu território montanhoso facilitava que a população local resistisse às interferências estrangeiras. Qual foi o acordo que os britânicos perceberam que seria interessante? Criar um Estado afegão unificado que servisse como um Estado tampão, uma zona de amortecimento entre esses diferentes impérios para evitar conflitos entre eles por conta dessa região. Então era como colocar um algodão entre os cristais para que eles não se quebrassem, ok, pessoal? Então essa foi a estratégia britânica. Eles desenharam um Estado nacional e ajudaram a formar uma monarquia afegã. Mas nesse caso aqui, qual foi o problema que a Inglaterra realizou que tem consequências até hoje? Ela separou um grupo étnico que acabou ficando tanto do lado afegão como do lado paquistanês, que são os Pashtun. Ok, pessoal? É a principal etnia dentro do Afeganistão. Por que ela é importante? Porque quando o Paquistão, lá nos anos 90, foi achar uma estratégia para se infiltrar na política do Afeganistão, ele usou quem? Jovens da etnia Pashtun, que
poderiam trafegar tanto de um lado quanto para o outro da fronteira, utilizando a mesma língua, que é utilizada dos dois lados dos limites dessas duas nações. Ok, pessoal? Então, os Pashtun ficaram dos dois lados da fronteira por conta desse limite inventado pela Inglaterra entre o seu domínio, que incluía o atual Paquistão, e os domínios desse reino afegão aí, ok? Bom, a tragédia vai se amplificando com a retirada britânica do subcontinente indiano, que era uma coisa só. A colônia da Inglaterra era a Índia Britânica, mas quando ela se retira, as tensões políticas se acumulam na região do subcontinente indiano. E qual é a realidade que se impõe? Aquela grande Índia Britânica se divide em um estado majoritariamente hindu, a Índia, e um estado majoritariamente muçulmano, o Paquistão. Ok, pessoal? Por que isso tem consequências trágicas? Porque o Paquistão, que se estabeleceu depois da independência, ele foi tomado por uma elite militar completamente imiscuída de valores conservadores religiosos associados ao islamismo. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ver qual é a consequência disso. Tá bom, gente? Enquanto isso, no Afeganistão, mesmo que fosse também um país aturdido por instabilidade política, ele lentamente se modernizava, e uma das principais faces dessa modernização era a posição das mulheres no interior da sociedade afegã. Dentre os principais símbolos dessa modernização da sociedade afegã estava a entrada da mulher no mercado de trabalho, as mulheres podendo acessar a educação, podendo acessar a saúde, e as próprias mulheres afegãs usavam como símbolo de modernização, de sua libertação em relação à sociedade tradicional, a não utilização do véu ou de muitos dos costumes tradicionais que eram impostos a elas, ok? Então você tinha uma sociedade afegã, mesmo que com vários problemas, se modernizando lentamente. Os pesadelos começam no final dos anos 70. Por quê? Lá em 78 ocorreu um golpe militar no Afeganistão que colocou no poder uma ditadura militar pró-soviética. É importante lembrar que o Afeganistão era vizinho da União Soviética. Aquelas ex-repúblicas soviéticas de hoje, na época, eram União Soviética. Olha só a posição do Afeganistão na época. Ele ficava apenas entre a União Soviética, a China, o Paquistão e o Irã. Bem tranquilo você estar entre esses quatro, né? Então, o que ocorreu em 78, um pouco antes já começou uma mobilização, uma crise política, mas em 78 ela se implantou. Implantou-se um governo militar pró-soviético, mas que vivia atacado por diferentes facções. O que acontece em 79? A União Soviética invade o Afeganistão para apoiar aquele governo pró-soviético que havia se estabelecido. Ok, pessoal? É aí que se inicia a Primeira Guerra do Afeganistão, que vai durar 10 anos. A União Soviética fica praticamente 10 anos ocupando o território afegão. O problema para os soviéticos foi o seguinte, esse governo pró-soviético só conseguia comandar as principais cidades e algumas zonas urbanas ao redor da Ring Road, essa rodovia, esse sistema rodoviário circular no território afegão. O interior do país continuava comandado pelos senhores tradicionais, pelos líderes locais tradicionais, que começaram a ser armados principalmente pelos Estados Unidos, pelo Paquistão e pela China para lutar contra a invasão soviética. Esses líderes armados eram chamados mujahedin, combatentes, que também acabavam, por serem do interior, da zona rural, acabavam levantando também, em nome da sua luta, valores conservadores religiosos. Então o Afeganistão passou 10 anos atravessado por essa guerra entre os mujahedin, apoiados pelos Estados Unidos, pela China e pelo Paquistão, contra a invasão soviética e o governo pró-soviético. Essa guerra foi extremamente mortífera, resultou em mais de 1 milhão de civis mortos, e o que está acontecendo agora nas explicações rasas das redes sociais é que as pessoas confundem esse grupo aqui com os talibãs. Não, os talibãs vão tomar o poder bem depois, surgidos com o incentivo do Paquistão. Vamos com calma. Então os soviéticos se retiram em 89, a União Soviética estava em crise, e nos anos posteriores o Afeganistão mergulha numa guerra civil. Aqueles diferentes grupos mujahedin de várias etnias que haviam lutado
contra a invasão soviética, eles entram em guerra civil, não conseguem concordar sobre quem deveria tomar o poder. E é no meio desta confusão, que a elite militar paquistanesa passa a educar jovens pashtun afegãos em madraças islâmicas, que eram universidades islâmicas muito conservadoras, começa a armar esses jovens pashtun afegãos e ajuda com que eles formem um grupo, os estudantes, que é uma das traduções mais literais de Talibã, ok? Então os talibãs são um produto da ação paquistanesa, educados pelo conservadorismo religioso de universidades do Paquistão e armados pela elite militar e pelas forças de segurança do Paquistão. É esse grupo que, em 1996, vai infiltrar-se no Afeganistão e tomar o poder em meio àquela guerra civil, aquela desorganização que estava acontecendo. É importante destacar uma coisa: naquela época, o Talibã não conseguiu tomar todo o território do Afeganistão. Uma região mais ao norte aqui, essa região que está em esse vermelhinho, meio rosa aqui, continuou sempre ocupada por guerrilheiros oposicionistas ao Talibã. Por que isso é importante? Agora, em 2021, quando o Talibã volta ao poder, a primeira região que eles fizeram questão de tomar foi essa aqui, justamente aquela que lá atrás eles tiveram mais dificuldade em ocupar o poder. A partir do momento que o Talibã ocupa o poder em 96, ele passa a dar abrigo a uma rede internacional terrorista também ultraconservadora chamada Al-Qaeda. A Al-Qaeda surgiu também durante a invasão soviética do Afeganistão, formada por incentivo da Arábia Saudita para criar uma força guerrilheira internacional de islâmicos radicais, comandadas por Osama Bin Laden, para lutar contra o inimigo soviético na guerra do Afeganistão. Foi uma força que não teve grande importância, ok? Mas criou-se um mito de uma força guerrilheira jihadista internacional. Quando o Talibã toma o poder no Afeganistão, ele passa a dar base para que a Al-Qaeda utilize o seu território para agir. E a partir do território afegão que a Al-Qaeda organiza os atentados de 11, entre vários outros atentados, mas os atentados de 11 de setembro de 2001, aquela tragédia que ocorreu em Nova York, e também houve outros atentados menores, né, em 2001. Esse atentado estimula o recém-empossado governo de George Bush, o filho, né, o pai tinha sido presidente antes, de George Bush, do Partido Republicano, a emplacar a sua chamada guerra ao terror. Nós vamos lutar contra o terrorismo, independente das fronteiras que devam ser ultrapassadas em nome disso, ok? A acusação que foi feita contra essa doutrina Bush é que ela também, assim como os fundamentalistas islâmicos fazem, é que ela também não levava em conta o respeito aos direitos humanos dos civis. A consequência primeira da doutrina Bush é que menos de um mês depois dos atentados de 11 de setembro, uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos invade o Afeganistão para caçar a Al-Qaeda e derrubar do poder o Talibã. No caso, essa interferência ocidental auxiliou aquela força guerrilheira nativa do norte a ajudar a derrubar o Talibã e em 2001 ele se retira do poder e recua para as montanhas e para o interior do país. Desde então, pessoal, nesses 20 anos, o que aconteceu com o Afeganistão? O Talibã saiu do poder, se refugiou nas áreas mais ao interior do Afeganistão e também no território paquistanês. É importante lembrar que o Paquistão ocupou nos últimos 20 anos uma posição muito ambígua. Ao mesmo tempo que ele patrocinou o Talibã, criou o Talibã, ele também acabou necessitando do apoio americano para enfrentar o perigo que o Talibã se tornou, ok? Então o Paquistão aqui ficou tendo uma atitude ambígua nas últimas 2 décadas. Enquanto isso, por conta do estado de insegurança que o Afeganistão continuou, mesmo depois da interferência americana, porque continuou uma guerra interna entre as forças americanas, junto com o exército afegão, contra o Talibã. Isso nunca acabou,
Ok, pessoal? Então, por conta desse estado de insegurança no Afeganistão, milhões de afegãos fugiram para campos de refugiados justamente aqui na fronteira, aqui no Paquistão. Ok? Existem milhões de afegãos, claro, espalhados pelo mundo, mas principalmente no Paquistão. Ok? Um dos exemplos de como a ação do Talibã ultrapassou fronteiras de forma trágica é o exemplo de Malala Yousafzai, no caso, que hoje tem, no caso, 24 anos. Ela era uma pré-adolescente quando foi baleada em sua aldeia no Paquistão por forças do Talibã que queriam impedir que meninas como ela fossem à escola. Então vejam, a interferência americana e a guerra que iniciou fez com que a luta contra o Talibã ultrapassasse fronteiras e que o próprio Talibã passasse a atuar não apenas no Afeganistão, mas também no Paquistão, com inúmeros atentados terroristas, como o que foi feito contra Malala. Outro exemplo trágico foi do jornalista afegão Shah Marai. Várias das imagens usadas nessa aula de hoje são de autoria deste jornalista fotógrafo, que foi assassinado num atentado terrorista em Cabul, a capital do Afeganistão, em 2018. Então vocês estão vendo que isso aqui é apenas alguns exemplos do rol de tragédia que continuou acontecendo no Afeganistão nesses 20 anos, mesmo que o Talibã estivesse fora do poder. Ele continuou agindo enquanto os Estados Unidos e as forças ocidentais tentavam, junto com as forças políticas afegãs, negociar uma reconstrução da nação. Ok, pessoal? Bom, essa reconstrução foi impedida justamente pelo tipo de exército afegão que foi montado, muito bem equipado pelos Estados Unidos, porém rachado por conta dos estímulos, da corrupção, do clientelismo étnico. Esse exército afegão era um verdadeiro tigre de papel que foi destruído, não completamente, mas que não teve forças para enfrentar os guerrilheiros do Talibã. É importante destacar, pessoal, o fato de que o Talibã, agora de volta ao poder, já mostrou muito bem ao que veio. Logo nos primeiros dias já reprimiu com bastante violência algumas manifestações contra o seu regime, como a gente pode ver nessas imagens. Um dos atos mais simbólicos do autoritarismo teocrático do Talibã foi o fato de que logo ao chegar ao poder, ele, repetindo o ato lá de 96, quando chegou ao poder pela primeira vez, abandonou a bandeira da nação afegã, que já tinha séculos de inspiração e construção histórica de seus símbolos, impondo a bandeira própria do Talibã ao país como um todo, uma bandeira baseada em preceitos religiosos. É esse o objetivo, isso é um símbolo apenas do objetivo do Talibã. Tapar a nação e toda a diversidade nacional com o véu, com a burca da religião distorcida e ultraconservadora. O discurso do Talibã de que agora ele é mais moderado, de que agora ele é um pouco menos radical do que lá entre 96 e 2001 é apenas uma conversa barata para embalar o sono de quem é ingênuo. Até a próxima aula.